Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor, Provérbios 16, texto bastante conhecido, do verso 1 até o verso de número 9. Provérbios 16, verso 1 até o verso 9. E a partir da reflexão que faremos deste texto, dessa passagem tão conhecida da palavra do Senhor, vamos refletir sobre o tema: a escolha da semente e a obrigação da colheita. A escolha da semente e a obrigação da colheita. Provérbios 16, verso 1 ao verso 9, você encontrou? Diz assim a palavra do Senhor: o coração humano pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos dos seres humanos são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, ou seja, nossa razão, a razão humana, mas ao mesmo tempo sendo ali, aspas, vigiada pela ação do Espírito. Verso 3: confia ao Senhor as tuas obras. Você pode pensar, os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos, os seus desejos, as suas expectativas, Então, confia ao Senhor, letra maiúscula. Então é Deus quem deve ser o alvo dos nossos sonhos, projetos, planos, e ele coloca como desígnios, ou seja, o resultado final será melhor. Então, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Ou seja, Deus não perdeu o controle. Quando a gente pensa, poxa, que tanta maldade no mundo, ser humano, e já o salmista, ou pelo menos o escritor de Provérbios, diz que até o perverso Deus tem o controle, porque ele está inclusive sendo utilizado para o que a gente chama de calamidade. Poderíamos dizer calamidade social, calamidade moral, e por aí vai. Então, de novo, o Senhor fez, verso 4, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, e você vai entender daqui a pouco qual a expressão que queremos usar a partir deste trecho, sobretudo no verso 5. Ou seja, Deus abomina aquele que acha que é alguma coisa, porque a arrogância, irmãos e irmãs, para um crente é a concorrência com a soberania de Deus. Então, ser arrogante diante de Deus é como se a gente dissesse para Deus: olha, eu sei mais que o Senhor, ou aqui, Senhor, o Senhor não põe a mão que aqui eu resolvo, Ou seja, Deus abomina isso, porque é um coração dividido. Ou seja, você está com Deus 100%, Ele é o Senhor da sua vida, deixa que Ele faça a gestão, deixa que Ele seja o gerente de tudo na sua vida, ou em algumas coisas você diz: não, deixa que eu resolvo, Senhor, porque aqui eu farei melhor que o Senhor. Será? Então no texto ele chama de abominável, Deus, ou seja, abominável assim, Deus não vai negociar. É abominável, ou seja, não, Deus não vai negociar. Quando a gente toma essa atitude: olha, Senhor, deixa que aqui eu resolvo, deixa que aqui eu faço a gestão, a Bíblia chama de Deus encolhe o seu braço. Quando vocês veem os pastores e presbíteros impetrarem a bênção, o que eles fazem? Sempre. Você já viu algum pastor, algum presbítero impetrar a bênção assim? Não. Então o que ele faz? Ele levanta as mãos, como está desde o texto de Levíticos, Números, o Deus que abençoa. Então, abençoar é levantar as mãos, e nós, pastores e presbíteros, invocamos a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então a ideia da bênção é que ela tem uma direção, então ela vem do Senhor e vai na direção sobre o povo. Então a ideia de a mão levantada, a mão alçada, dá a ideia de que ela está acima de nós, Então quando o salmista fala, aliás o profeta Isaías fala que quando Deus recolhe a sua mão,
Isso é o sentido de que Deus está deixando você então fazer a gestão da sua vida, só que é por conta própria, né? Quando o salmista fala que Deus não encolheu a sua mão para deixar de ser misericordioso, né? Mas Isaías diz que quando Deus recolhe a sua mão, é sinal de que ele está deixando o quê, né? Que o povo caminha por vontade própria. O resultado depois a própria Bíblia diz como for, né? Verso 6: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor as pessoas evitam ou devem evitar o mal. Sendo o caminho dos homens ou das pessoas agradável ao Senhor, este ou estes reconciliam-se com eles. Este, no caso, o Senhor reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Eu vou repetir esse verso. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor é quem deve lhe dirigir os passos. Até aí. Junto desse texto, irmãos e irmãs, para a gente atender a esse tema, a escolha da semente e a obrigação da colheita, é bem comum a gente traduzir também esse tema vinculando a ideia da liberdade, né? Imaginando a figura do camponês ou a figura do agricultor, seja grande agricultor ou pequeno agricultor. E eu que vivi no Paraná há muito tempo, a Alessandra que é nascida e criada no Paraná, então a figura da colheita no Paraná é bastante significativa, e a gente viveu durante muito tempo, às vezes as agruras da dificuldade que um camponês, ou pelo menos que um agricultor vive, porque você não tem domínio do que vai acontecer no tempo, né? Então você tem a terra, você consulta lá agrônomo, você consulta, né, os especialistas da terra, você consulta, por exemplo, a questão dos subsídios, né, agrícolas que o governo oferece, que o banco oferece, ou seja, você faz tudo aquilo que você precisa fazer como um gestor de terra, ou como alguém que vai plantar ali a sua pequena terra ou a sua grande propriedade. Porém, a ideia do tempo, ou seja, do clima, né, você não tem controle. Ainda que você tenha ali a noção de que o Brasil tem relativamente, por ser um país tropical, relativamente uma certa estabilidade das estações, né? Mesmo assim, isso está na Escritura Sagrada, né? Isso acontece sempre, às vezes por alguma razão que a gente desconhece, o tempo muda, como a gente fala, e aquela semente que você achou que poderia ser a que mais ia te dar lucro, né, foi a pior. E aí é que a gente vai dizer, né, que um ano de perda, né, um ano de perda. Mas quem escolheu a semente foi você. Quem vai colher é você. Não, mas agora então que deu prejuízo, não vou nem colher. Não, você tem que colher. Por quê? Porque você tem que preparar de novo a terra para a próxima colheita. Então é desta figura de linguagem que a gente utiliza para compreender e ao mesmo tempo estudar a palavra de Deus sobre os conselhos que Deus deixa na Escritura, irmãos e irmãs, para o nosso bem. Para o nosso bem. Não é à toa que o próprio Jesus, e toda a Escritura diz, quando faz menção a Deus, o chama ou descreve como Pai, né? Algumas traduções sugerem mãe, porque Deus não é homem nem mulher. E na ideia, tanto na ideia da mãe ou na ideia do pai, é a ideia do quê? Do progenitor, do educador, do cuidador, do conselheiro, da conselheira, de quem ama e quer o melhor para a sua cria. Então aqui não importa a figura, se seja a de pai ou de mãe, o que importa é o que significa essa figura, né? A ideia de que Deus quer o melhor para aqueles que o amam. Por isso a ideia do temor, do cuidado, né, do tremor diante de Deus. Então essa figura que a gente encontra na Escritura Sagrada, e nesse trecho que nós escolhemos para a nossa reflexão, não é diferente, até porque ele usa a expressão, olha, abominável, ele usa a expressão temor, ele usa a expressão confia, né, e também fala da ideia de justiça. Então, para isso eu vou distribuir alguns textos para a gente ter aí uma fundamentação também em outras passagens bíblicas para atender ao propósito desta reflexão. A escolha da semente é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, vou pedir
Gláucia, encontra para mim, ou encontra por favor o texto lá de Gálatas, no capítulo 6, apenas 2 versículos clássicos, o 7 e o 8. Gálatas 6, os versos 7 e 8. Roberto, texto clássico também, apenas um versículo, Oséias capítulo 8, verso 7. Do lado de cá, Dona Vilma, Tiago 3, verso 12. Só estou pegando os clássicos, tá? Só raiz, né? Tiago 3, verso 12. Lilian, Êxodo 3, versos 2 e 5. Não precisa ser do 2 até o 5, mas o 2 e o 5. Êxodo 3, 2 e 5. Cleide, 1 de Samuel, ou 1 de Samuel 2, verso 29 apenas. E lá no fundo, a Vera, Deuteronômio 28, versos 1º, 2º e 3º. Deuteronômio 28, versos 1º, 2º e 3º. Todo mundo encontrou? Aí coloca aí uma marcação para você ficar atento quando eu pedir. E aí, Deuteronômio 28, o verso 1º, o verso 2º e o verso 3º. Ok? Olha só, no texto de Gálatas, eu quero falar um pouco para colar o significado que Gálatas coloca aqui, Paulo coloca nesse trecho, para a gente entender por que Deus nos dá essa orientação acerca do cuidado com as nossas atitudes, que a gente vai chamar aqui de planejamento. Então, quando você escolheu a semente A, você vai plantar soja, né? Então o agricultor vai plantar soja, ele fez todo um levantamento, um planejamento. Olha, eu estou entendendo, inclusive conversando com um monte de gente, que soja será o melhor para 2024, né? O contrário seria se todo mundo dizendo para você, olha, com todo mundo que eu converso, com os especialistas, com os responsáveis pelo, medida de tempo, avaliação do tempo, ou mesmo os subsídios agrícolas, todo mundo está dizendo que é soja, e de repente a pessoa vai por uma teimosia e fala, não, eu vou plantar milho. Quando ele fala, vou plantar milho, ele está indo no campo do quê? Ou da aposta, ou da sorte, ou da rebeldia. Então essa é a figura de linguagem. Agora, no caso do Senhor, no caso da Escritura, não existe essa variação. Será que o clima vai acertar? Será que Deus vai mudar de ideia? Irmãos e irmãs, quando se trata de como a gente deve, o crente deve lidar com a gestão da sua própria vida, a Bíblia é cristalina e não tem sombra de variação. Quando Deus diz para nós na palavra, não faça como o pai fala. Imagina quando Marcos começou a orientar as filhas, e a mulher junto, na retaguarda, é isso mesmo, ou seja, fora uma maluquice de qualquer um pai, quando vem a exortação, vem porque ama muito. A gente costuma dizer como pai, que a gente sofre mais para exortar do que os filhos que estão sendo exortados. Quem é pai, quem é mãe sabe disso, mas faz porque ama. Então não há sombra de dúvida ou variação quando diz o que Deus quer para nós, os seus filhos e filhas. E aí vem a questão, quando Deus dá a semente, por exemplo, a semente da fidelidade, Ele fala, planta a fidelidade. A semente da justiça, a semente do bom senso, a semente do respeito, a semente do amor, a semente do perdão e tantas outras virtudes e ensinamentos bíblicos que Deus, a gente pode pensar, traduzindo isso como figuras de linguagem da semente, que Deus nos dá e diz, olha, pode plantar que eu garanto a colheita. E aí vem a expressão que a gente vai ver em Gálatas, por que sabendo que a colheita é garantida, ou seja, que a semente é garantida, porque a garantia é o próprio Deus revelado na Escritura, por que a gente não planta? E escolhe como numa atitude de rebeldia, ou de sorte, ou de teimosia,
plantar exatamente o contrário, ou sem a garantia de Deus. Aí Paulo diria, porque a gente ainda carrega uma natureza pecaminosa que concorre com Deus. Aí você começa a entender a ideia de que Deus abomina a arrogância, sobretudo no crente. Porque a arrogância nada mais é do que o quê? Eu sei mais do que o Senhor, ou seja, Deus mandou plantar a semente do amor, mas eu vou plantar o ódio. Deus mandou plantar a semente do compartilhamento, mas eu vou plantar o quê? A ganância, o egoísmo. Eu vou guardar, eu vou privar, não vou passar, não vou compartilhar. E não estou falando com um estranho, às vezes dentro da própria casa, né? O pai, né, sovina, a mãe sovina, né? Ou está sempre aquela ideia de, né, sempre guardando, sempre vive o dia de amanhã. Eu não estou citando ninguém aqui, mas estou dizendo que, né, exemplos claros de, às vezes, que a gente vai encontrar dentro da própria casa, com o medo de ter absoluta certeza de que é Deus, não só quem deve estar no controle, mas é quem está no controle de tudo na nossa vida, tá? Gálatas 6, 7 e 8, por favor. Não vos enganeis, Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne na carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, colherá vida. Pronto, Gálatas é clássico em dizer isso, e no capítulo 5 ele vai dar uma explicação ainda mais ampla sobre a ideia de espírito e carne. A palavra carne aí, ela dá o sentido de uma carne mais ligada ao desejo, à vontade. À vontade. Então vamos imaginar, essa semana, agora tem um coach aí que está na moda, né? Um cara aí está no Brasil inteiro fazendo essa semana, e aí você vê uma vez, e o algoritmo do computador faz exatamente isso, né? Você vê uma vez o vídeo do cara, ou daquela pessoa aí, o tempo todo vai ficar mandando, né, milhares de vídeos. E aí eu vi um que eu achei interessante, e aí ele falando sobre essa questão da gente fazer gestão financeira, né? Fazer gestão financeira. E ele usou um exemplo, a diferença entre a mente de uma pessoa de muita posse e uma pessoa de pouca posse. Claro, é só uma ideia, isso não é matemático. Aí ele diz, né, quando uma pessoa que tem muita posse compra um iPhone e paga 15 mil reais por um iPhone, sim, tem gente que faz isso. Ele falou, geralmente uma pessoa de posse, ou uma pessoa rica que compra um iPhone, né, ela não comprou aquele iPhone para mostrar para alguém que tem iPhone. Aí ele deu um exemplo prático. Uma pessoa rica que compra ou que paga 15 mil reais num celular, ela vai inclusive usar, e o iPhone é um dos melhores para fazer esse tipo de coisa, né? Corte de vídeo e tudo mais, tal, né? E tal, ou seja, vai usar o iPhone inclusive para ganhar mais dinheiro. E uma pessoa pobre, que paga em 36 vezes prestações o iPhone, 15 mil reais, né? O que ela faz com isso? Na verdade, ela quer ser o quê? Inclusa ou incluída em grupos dos quais ela não participa. Então, geralmente, olha, na minha casa, ou entre os meus primos, ou na casa da minha sogra, que tem lá um monte de cunhado e tudo mais, tal, ou seja, a ideia da ostentação, né? Ninguém lá tem iPhone. Imagina quando eu chegar com iPhone. Aí ele pega e cola um exemplo. Imagina se você pegasse todo o dinheiro, toda a fortuna de todos os bilionários da face da terra e distribuísse por todos os seres humanos, entre todos os seres humanos, 7 bilhões e meio. Ele diz que dá em torno de 33 mil reais. Ele diz assim, Joel, se fizesse isso, pegar toda a fortuna dos bilionários e distribuísse calculadamente, ou igualmente, para os 7 bilhões e meio de habitantes, daria em torno de 33 mil reais para cada um. Aí ele cola uma frase feita: em 10 anos o dinheiro voltaria para a mão dos bilionários, porque a ideia da administração está onde? Na cabeça. Por que eu estou dizendo isso? A ideia de zombar, o texto que a Glaucia leu, a ideia de zombar tem a ver com o seguinte, não é você enfrentar Deus, não. A ideia de zombar é o seguinte, é desdenhar. Ô Deus, olha, eu quase que, né, ia falar aqui uma palavra de baixo para você, que a molecada fala, eu estou me lixando para aquilo que o Senhor está ensinando. Eu não vou fazer.
Então, quando a gente toma essa atitude, que é uma zombaria, não é zombar da glória de Deus, do poder de Deus, não, zombar, Roberto, do seu ensino, quando com clareza, com nitidez, a gente vê às vezes já concretizado aquilo na nossa própria família, ou seja, quando você olha para o seu pai e viu que ele colocou em prática exatamente aquilo que ensinou a Escritura, e você próprio pôde ver o resultado que ele está conferindo, como é que a gente pode, sabendo isso, plantar exatamente a semente contrária? Pois acreditem, tem crente que faz isso. Plantar a semente exatamente que Deus está dizendo: olha, tem erva daninha nessa semente, não plante, porque o resultado vai ser ruim, você vai sofrer com isso. Então não é um Deus punitivo dizendo: vou te mandar para o inferno. Não, Ele quer o seu bem quando você estiver aqui na terra, porque lá no céu é glória, é bênção, é conforto, é paz, é alegria. Deus não quer que a sua vida se torne um inferno já aqui na terra, porque os resultados aparecem. Daí a frase feita, né? Você tem liberdade até a hora de escolher a semente, Bina, mas depois que você escolheu, assinou o contrato, falou: é essa, plantou, você vai colher. Vai colher. Próximo texto, quem vai ler Oséias? Oséias 8, verso 7, por favor. Porque semeiam ventos, colherão tempestade. Os cereais que estiver por ser colhido, não terá espiga, e não haverá farinha. Pronto. E se houver, os estrangeiros a comerão. Ou seja, cercou de todo lado. Quem semeia vento, colhe tempestade, né? Então, a estar atento na Escritura aos conselhos da palavra. Para que insistir em algo que você já viu o resultado? Pastor, mas como o senhor já viu o resultado? Olha, eu já vi, então você pode pensar, já vi no primo, já vi no cunhado, já vi na mãe, já vi no pai, já vi no pastor, no presbítero, no diácono, já vi no ministro de louvor, ou seja, você já viu. Então, se você já conhece o resultado, ou se nós já conhecemos o resultado, para que zombar de Deus? Não, acho que comigo vai ser diferente. Vai dar diferente. Não, eu vou fazer uma gestão um pouquinho diferente. Não. Semear vento é o que? É encomendar. Quem semeia vento, encomenda a tempestade. Encomenda a tempestade. Não dá para fazer roleta russa. Não, vou contar mais uma. Não vai estourar agora, né? A pólvora não vai estourar agora, né? Não dá para fazer roleta russa com a nossa vida espiritual, com a nossa vida familiar, com a nossa vida de gestão, nossa vida de trabalhador e por aí vai. Fazer uma pausa, fazendo menção, que eu costumo dizer, que na escola, onde a gente trabalha como professor, eu, a Lília e outros mais, né? Rosana, cadê a Rosana? A Rosana está lá embaixo. A gente, por ser evangélica, por ser cristã, a gente traduz o ensino, né? Sem falar de Deus, falando de Deus. E aí, essa semana falando sobre a importância de valorizar a educação, e aí como que você vai falar para garotos de 12, 14 anos, né, que ainda vive com a cabeça só o hedonismo aí, ou seja, eles vivem em função da alegria e do prazer. Como você criar juízo e responsabilidade na cabeça de um adolescente de 13 e 14 anos, né? E aí, falando sobre a importância de valorizar a educação, eu trouxe um exemplo prático para eles, né? Aí eles ficaram calados e eu comecei a dizer: você por acaso conheceu o seu bisavô? Né? Você conheceu o seu avô? E aí fui dizendo para eles, né? O meu bisavô não conheci, o meu avô eu conheço, professor. Tá, você tem contato com ele? Tem, ele. Eu moro no fundo da casa dele. Então você pergunte para ele, com todo respeito, viu? Aqui, estou filmando, aonde ele fazia o número 2. Pergunte para ele, onde ele fazia o número 2. Nós aqui, a mesma coisa. Então, quando você começa a perceber como era a vida dos brasileiros na década de 30, de 40, de 50, década de 50, muitos de vocês já tinham nascido. Percebe? Então eu digo, se o seu bisavô era pobre, se o seu avô é pobre, o seu pai é pobre, então 3 gerações. Você, que é a 4ª geração, conta mais 3 para frente, vai ser do mesmo jeito. Então, para nós que nascemos de famílias pobres, financeiramente falando, nós só temos um recurso,
isso falando na educação, é a educação. Porque a educação vai te preparar não apenas para uma profissão. E eu falo isso muito para eles, porque a demanda para droga, para tudo que não presta, que não vale nada, é o tempo todo ali, né? Não dá sossego. Então, a ideia da educação, que ela é de fato o único caminho que uma pessoa pobre tem para ser alguém na vida. Não é só de profissão que nós estamos falando. Nós estamos inclusive falando, aí vem o evangelho, sem falar do evangelho para eles, né? A importância de você deixar de lado as sementes que vão destruir o seu futuro. Percebe? Irmãos e irmãs, se é possível ensinar isso na escola, com educação, imagina para nós que cremos no Senhor e que mais temos um manual, que é a palavra, para colocar em prática. Então, quando eu, no passado, fiz uma série inteira na igreja sobre planejamento, lá no começo do ano, em janeiro, é exatamente para isso. E eu sempre digo, né, citando Einstein, que dizia, não, e aí um pouco diferente da frase feita dele, porque a gente sempre fala, né, Einstein dizia, não se pode esperar resultados diferentes se se insiste nas mesmas atitudes. Uma outra interpretação dessa frase é, aspas, não espere mudanças se você insiste fazendo as mesmas coisas, feche aspas. Ou seja, você sente que está ruim determinada coisa, sente que está ruim, percebe que está ruim, você se convence de que está ruim, mas por alguma razão não muda, continua jogando a mesma semente. Aí Einstein vai dizendo, ó, cara, usa a sua inteligência e mais, seja um pouquinho racional e conclua o seguinte, não vai mudar. Não vai mudar. Por quê? Porque quando a gente insiste nas mesmas sementes, os resultados, a colheita será sempre a mesma. Tiago 3,12, quem vai ler? Tiago, acho que é essa, ó. Tiago 3,12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar a velhice. Ele usa a realidade da vida, Joel, a filosofia da vida. Ele fala, vai lá no mar. Imagina, está na praia, vai no mar. Esses dias agora de 35 graus. Essa semana agora promete. Está aquele sol rachando de meio-dia. Eu saio de uma escola para ir para outra. Quando está meio-dia, imagina você morrendo de sede, fala, estou aqui na praia, né? Pegar um copo, vai lá, né? E só no desespero mental, geralmente acontece, pessoas que estão em naufrágio, o desespero da sede é tão grande que a pessoa já começa a variar, e aí toma água do mar, e aí que acaba mesmo de sofrer as consequências da desidratação, porque o sal aumenta ainda mais, porque o sal vai gerar sede, ou seja, é o efeito contrário, né? Então, Tiago usa a filosofia da vida, Roberto, ou seja, coisas claras que estão diante de nós, e aí na educação de filhos, a gente vai dizendo, olha, sobre a questão da sexualidade, a questão do namoro, e aí tem um texto que a gente vai olhar daqui a pouco, né? O conselho quando Sansão vai se casar, imagina, olha a ideia da semente, Vera, o Sansão vai se casar, e ele vai lá nos filisteus, se engraça com uma moça, chega em casa e fala para os pais crentes, olha, eu encontrei tal pessoa, e eu quero que o senhor coloque a mão sobre ela, e abençoe o meu casamento. Aí o pai, vendo que é uma semente que não é para ser plantada, fala o que? Mas escuta, não há entre o nosso povo, a gente diria, na igreja, ou seja, pessoa que que segue a mesma fé, que louva o mesmo Deus, não há alguém entre o nosso povo para você escolher. Ele fala, é aquela, e põe a mão sobre ela. Abominação, rebeldia, zombaria, está dizendo que não, esse negócio é bobagem, eu estou no controle, eu faço a gestão. É o mesmo que pegar o copo d'água, uma sede extrema, num calor absurdo, lá no mar, na água, e beber. É a mesma coisa, por quê? Porque o resultado já é conhecido. O resultado já é conhecido. Não vai dar outro resultado. Por quê? É como na ciência. O resultado já foi testado. Aliás, o que é a ciência? Toda a sabedoria acumulada na história, que é ensinada para as próximas gerações, que não apenas conserva, dá continuidade e avança. Ou seja, nós já sabemos o resultado.
Então a pergunta é: por que insistir? A gente insiste dizendo que comigo será diferente. Não será diferente, né? Não será diferente. Então, quais são as prioridades que nós devemos estabelecer, né? Prioridade número 1, aquela que eu amo de paixão, quando Moisés, Êxodo 33, verso 15, esse eu não pedi para você ler. Moisés olha, ele projeta o ministério que é atravessar aquele povo e cuidar da travessia daquele povo e depois andar no deserto, até Deus dizer, chegou à terra. Quando Moisés olha para aquele desafio, ele fala, vamos imaginar, se fosse ali, né, um professor ou um advogado, quem quer que seja a profissão que tem que exercer ali a tarefa, ele vai analisar a tarefa que ele recebeu, Marcos César, a partir da sua capacidade de análise do ambiente, e ele vai, analisa, projeta. Quando ele vê que é um desafio muito grande para quem é crente, o que a gente faz? Apesar de toda a nossa competência, formação e experiência adquiridas, um crente faz o quê? Não, pera lá, Senhor, olha, a causa é grande, é um desafio tremendo, então Senhor, põe a mão, e se eu tiver que dizer que esta causa não estou preparado para cuidar, ou que eu não devo seguir nesse caminho, então Senhor, me mostra a tal ponto de eu ver uma porta fechada. Moisés usa essa expressão para dizer o seguinte: olha, Senhor, daqui eu não tiro os meus pés, se o Senhor não for comigo. Então por que a gente vê um Moisés próspero em todos os sentidos da sua vida? Porque, Roberto, ele estabeleceu uma prioridade na vida dele. A minha prioridade é: eu jamais vou contrariar os conselhos de Deus para mim. Aí eu digo, é fácil? Não. Por quê? Porque o tempo todo nosso coração vai querer concorrer com Deus. É assim que é. Por isso a gente entende, dona Rosa, quando Jesus disse assim: você quer me seguir? Então tá bom, você só tem uma coisa para fazer. A gente fica bem, opa, que bom, é só uma, né? Ele fala: negue-se a si mesmo. Não vou nem falar tomar cruz, só um negue-se a si mesmo já basta. Sabe o que significa, Denilson? Negue-se a si mesmo. Olha, você quer me seguir? Então é o seguinte: a partir de hoje eu vou ser o gerente das suas escolhas, tá bom? Eu vou, Senhor, pera lá. O negue-se a si mesmo é: eu vou assumir o controle da sua vida. Você entendeu por que é difícil? Porque em algumas causas a gente acha, dona Vilma, que pode dispensar. É como um filho adolescente quando faz algo escondido. Por que ele faz algo escondido, gente? É curioso, é até engraçado, porque ele já sabe qual vai ser o veredito do pai. Se ele chegar e perguntar: pai, o que o senhor acha? Ele já sabe. Então mostra inteligência. Ele fala: eu vou fazer escondido, porque eu já sei que meu pai vai desaprovar. A gente ri do adolescente, mas faz o mesmo com Deus. Nós já somos adultos, 40, 50, 60, 70 anos. A gente fala: não, sabe, eu não vou falar, né? Não vou falar com Deus, porque Deus vai falar para mim: olha, eu não iria onde você está tentando ir, eu não iria por aí. Mas o senhor iria aonde, senhor? Vem cá, vou te mostrar. Aí ele mostra, fazer uma pausa aqui, tem um videozinho de uma pregação numa igreja pentecostal, uma senhora, e eu acho um barato, já está viralizado, tem milhões de visualizações, né? O memezinho, a mulher fala, já virou meme, a pregação da mulher fala assim: irmãos, irmãs, pensa numa coisa, tudo que Deus pediu, tudo que eu pedi para Deus, Ele fez o contrário. Aí vai, como assim Ele fez o contrário, né? Ela falou assim: eu pedi, quando eu fui casar, eu pedi um homem alto, né? Forte, né? Assim, né? Peito empinado. Irmãos, pensa, a bênção que Deus mandou para mim foi o contrário: baixinho, gordo, careca, marrento, e já está 27 anos comigo essa bênção. Aí o povo já cai na risada. Então a ideia é o seguinte: olha, ela não jogou fora a bênção, porque ela entende que é bênção. Deus mandou, Ele mandou o que tem de melhor. É que a gente tem um padrão de beleza, um padrão de financeiro, um padrão de desejos. Então nós vamos fazer o quê?
submeter o nosso desejo ao quê? Ao propósito do pai. Então, quando o adolescente esconde algo do pai e da mãe, ele esconde porque já conhece o veredito. E quando nós tentamos, não pedimos para Deus algumas coisas, já falei disso aqui, inclusive o ano passado, me lembro de uma pregação sobre isso. Quando a gente deixa de orar a Deus, ou pedir a Deus algumas coisas, a gente sabe por que está deixando de pedir para Deus. Por quê? Porque se fosse pedir, você saberia a resposta de oração, qual seria a decisão do Senhor. Imagina, para a gente falar um pouco de capitalismo, né? Imagina se a gente, com tanta coisa, com tantas prioridades, fosse perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor acha de eu comprar um iPhone de 15 mil reais em 36 parcelas? Tá? A gente não faz essa oração, a gente vai lá e compra. Percebe? Depois quer que a vida financeira esteja redondinha, arrumadinha, né? A gente faz a gestão ruim e depois quer que dá certo. Assim, não, a gente não pediu a direção do Senhor, a gente não orou nesse sentido. Senhor, se for para não comprar, né, fecha a porta, inclusive, olha, que o crédito não aprove o meu CPF. Quem é que ora assim? Ele vai pedir a Deus para dar certo, e depois o resultado vem, e a gente vai reclamar e falar, né, como adolescente: mas por que você fez escondido depois que dá BO, né? Ah, mas eu fiquei com medo. Não, você não ficou com medo, é que você sabe que eu penso sobre esse, né, assunto. Eu distribuí o texto de Juízes 14, 1 e 3? Não? Então, 1 Samuel 2, 29. Cleide, 1 Samuel 2, 29. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que me fizessem na minha morada. E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Pronto. Então, o texto de 1 Samuel, que fala de oh meu Deus, Eli e os seus filhos. Então Eli era um sacerdote, hoje seria pastor, né? E aquele pastor que, vamos dizer, apesar de ser uma palavra pesada, né, de zombaria, mas quer dizer o seguinte: olha, Senhor, eu sei que é o recurso, eu sei qual é o método certo para educar os meus filhos na igreja, eu sei qual é, mas sabe, eu gosto tanto deles, sabe, o pai ou a mãe permissivo, eu gosto tanto deles, Senhor, olha, eles são minha vida. É minha vida, né? Bom, não, primeiro que não é. Você é você, seu filho é seu filho, né? Então ele fazia o que? Olha, ele sabia que devia exortar os seus filhos e corrigi-los, sobretudo na casa do Senhor. E aí ele ia fazer o que? As concessões, as permissões. E quando as crianças cresceram e se tornaram rebeldes, inclusive profanando o templo, eles faziam de propósito. Levavam as prostitutas, possuíam dentro do templo, só para afrontar o pai. Imagina. Por quê? Na palavra que vem em Samuel, dura, para Deus dizendo para ele: olha, sabe por quê? Porque todas as vezes que você ignorou na educação dos seus filhos os meus ensinamentos, né, você estava me ignorando, você estava desdenhando, você estava zombando. Ou seja, pensando: não tem problema, não será diferente. Não, é insistindo. Aí vou usar a metáfora que você já conhece, já usei 3 vezes, né? É como num dia de muito sol e você com sede, beber água do mar. Você já sabe o resultado, não se deve fazer, né? Então é isso que Deus está dizendo para Eli: olha, eu prometi que haveria na sua descendência muitos pastores, mas estou revogando essa promessa. Sabe por quê? Porque você zombou do meu ensino. Você considera os seus filhos mais importantes. Esse versículo é terrível, é tremendo, é duro de ouvir. Mas em outras palavras, Deus está dizendo: olha, você considera os seus filhos muito mais importantes do que a minha casa. Dá para colher resultado diferente? Não se colhe resultado diferente quando se insiste em zombar do ensino da palavra do Senhor. E Dona Vera, 28, Deuteronômio 28,
1, 2 e 3. Isso, até aí. Bem, depois ele vai seguir vários outros exemplos de profissão, tal, mas até aí para mostrar exatamente isso. Então a gente quer ir naquela parte lá, no verso 3: bendito serás tu na cidade, bendito será no campo. É como, e o Pedro está nessa fase, meu filho caçula, é quando a mãe vai e coloca o seguinte: olha, segunda-feira, né, coloca lá na parede, na porta da cozinha, as tarefas que ele tem que fazer e, sobretudo, qual deve ser o procedimento na escola. Porque aí no fim de semana vem o combo, né? Ou seja, vem o prêmio. Qual é o prêmio? Nessa idade quer jogar videogame, quer ver Minecraft, tá, não sei o que. Ou seja, então Deus está dizendo, nós aqui na palavra está dizendo o quê? Veja que é a mesma forma. O texto vai prometer bênção lá a partir do versículo 3. No versículo 4 a mesma coisa. Então ele fala, ó, bendito no campo, bendito na cidade, bendito o fruto do teu ventre, dos teus animais. O 5, ó, bendito o teu cesto, a tua amassadeira. O 6, bendito ao entrar, bendito ao sair. A gente só quer a bênção. Mas como é que começa esse texto? No verso 1: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que Ele está nos dando. Então a mãe vai e coloca na semana, tarefa da semana, obedecer a professora, fazer a tarefa na escola, tarefa em casa, obediência, ou seja, vai colocando os critérios que a gente tem que cuidar para o nosso bem. A mãe já estudou, a mãe já sabe, a mãe já fez faculdade, certo? Então quando ela está dizendo para o filho, olha, faça isso, 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 respeite o professor, copie a tarefa, tente aprender, aprenda a ter tal, ou seja, ela sabe porque ela já fez todo esse trajeto e conhece o resultado. Ela quer o mesmo resultado que é bom para os seus filhos. Então ela coloca as regras e depois no final o prêmio. Irmãos e irmãs, coisa linda, Deus faz a mesma coisa conosco. Observe as sementes que dão resultados bons, Deus fala para nós. E depois que você aprender, jogue fora as sementes ruins, porque se não jogar, não adianta esperar dias melhores ou situação diferente, a ponto de precisar ouvir o Einstein, que a vida é assim, de não se poder esperar resultados melhores, quando a gente insiste nas mesmas atitudes que a gente já conhece o resultado, que a gente vai chamar isso de colheita, né? Escolhe a colheita. E no caso da vida com Deus, irmãos, é até interessante, né? Porque na mensagem à noite a gente vai falar sobre isso também, a ideia de o ensino bíblico de que a função do Espírito Santo na nossa vida, dentre outras coisas, é inclusive nos alertar para aquilo que é o quê? O resultado conhecido. Então Deus fala a semente, olha, a semente é a semente do amor. Ele fala, escuta, mas tem um cara no meu trabalho que está difícil, Senhor. Ele fala, a semente é do amor. Mas, Senhor, tem um cara no meu trabalho que está difícil. Deus fala, a semente é o amor. O Espírito Santo fica o tempo todo falando isso, Joel. Ele fala, porque ele habita você, a função dele é essa. Mas, Senhor, tem um cara no meu trabalho, a semente é o amor. Ele nunca vai desistir, ele vai dizer sempre para você, até que chega uma hora que você tem que tomar a decisão. Ele não interfere na sua decisão, ele só diz para você qual vai ser o resultado. Aí você, não vou plantar o amor, vou pegar outra semente. Quem está fazendo a gestão? Você. Se fosse Deus fazer gestão, ele ia plantar o quê? O amor, para o cara que está te perseguindo no trabalho. Aí fala, não, aqui Deus está errado, está por fora, deixa que eu resolvo, Senhor. Aí a gente vai lá e planta o quê? Né? O ódio. E se você é chefe do cara, então aí que, né? Aí você persegue e vai, e aí você usa até um elemento para dizer assim, eu estou certo, errado é ele. Gente, nós fazemos isso.
e agimos como adolescente, que já conhece o veredito, esconde do pai. E nós adultos, maduros, escondemos de Deus. Deus, deixa, eu resolvo, não é? E quando resolve, nós conhecemos também o resultado. Vamos terminar? Faltam apenas 2 minutos, a gente volta lá para o texto, mostrando exatamente como é que o texto foi construído dentro dessa perspectiva da figura da semente, né? Então, no capítulo 16 de Provérbios, ele coloca exatamente a figura do coração. Por quê? Porque no coração a gente aloja as nossas emoções. Irmãos e irmãs, muitas vezes as sementes ruins que a gente planta por causa do coração. Se plantasse a partir da razão, a gente colheria resultados diferentes. Então por isso que ele fala, olha, o coração do homem pode fazer plano, né? Se for no coração, você vai fazer plano, né? Aquele cara vai ver, o dia que ele precisar de mim, hoje ele está por cima, o dia que ele precisar de mim, e eu puder tomar a decisão, aí ele vai ver. Isso é coisa do quê? Do coração. Mas aí o Espírito fala no nosso coração e na nossa mente, fala assim, cara, eu te coloquei lá com um propósito, eu quero que você abençoe aquela vida. Ah, pastor Adilson, é difícil para nós que somos humanos, mas para Deus é propósito. Ou você esqueceu do dia que Deus fala assim com Ananias? Ô Ananias, vai lá na rua que se chama direita, tem um cara lá orando, ele está cego faz 3 dias, mas eu tenho um propósito para ele, o nome dele é Saulo. O que, Senhor? Não, Senhor, não, deixa que eu faça a sugestão aí. Esse cara não, né? Deus insiste para ele, Milton, não, vai porque é ele mesmo. Não, Senhor, não, vai porque é ele mesmo. Qual foi o resultado? Ele plantou a semente que Deus mandou. Qual foi o resultado? Nós aqui em Mauá, na Avenida da Saudade, número 536, nós estamos, né, irmanados na mesma fé. Por quê? Porque Deus chamou um cara que nenhum de nós chamaria. E por quê? Foi ele quem tirou o evangelho pela primeira vez de Jerusalém e mandou para a Ásia, e da Ásia para o mundo todo. Qual é o nome dele? Era Saulo, e depois se transformou em quem? Em Paulo. Quem mandou? O Senhor. E se fosse a nossa gestão? Não faço, está errado, não quero. Isso é zombar de Deus. Zombar não é simplesmente ficar tirando sarro, não, zombar de modo até, como se diz, racional. Zombar é ignorar o que Deus está falando, fazer o contrário. E quando a gente assim o faz, então o resultado aí é por nossa conta. É quando Deus faz assim, tá bom, você quer ir? Tá, então vamos fazer o seguinte, eu tiro a minha, como se diz, a minha marca, né? Eu tiro a minha marca e você vai com a sua marca própria. Por isso o texto que nós vemos em Gálatas, ele fala, né, que a carne concorre com o espírito, uma luta entre carne e espírito, porque a ideia de carne ali não é só corpo físico, a ideia de carne ali é uma carne que tem desejo, que tem vontade. Os nossos desejos são quase sempre contra Deus. Por isso a ideia de deixar o espírito intervir nos nossos desejos e colocar em nós desejos que estejam a serviço do reino de Deus. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe em nome de Jesus. Amém.